Queridos irmãos, queridas irmãs, muita paz no coração de todos. Estamos aqui para mais uma mensagem. E a mensagem de hoje é a mensagem de Emmanuel, que nós vamos encontrar no livro Roteiro, Psicografia de Chico Xavier. E Emmanuel intitula como sendo a mensagem Evangelho e Individualidade. E ele nos diz isso. Efetivamente, as massas acompanhavam o Cristo de perto. No entanto, não vemos no Mestre a personificação do agitador comum. Em todos os climas políticos, as escolas religiosas, aproximando-se da legalidade humana, de alguma sorte partilham da governança, estabelecendo regras espirituais com que adquirem poder sobre a multidão. Jesus, porém, não transforma o espírito coletivo em terreno explorável. Proclamando as bem-aventuranças à turba no monte, não a induz para a violência a fim de assaltar o celeiro dos outros. Multiplica ele mesmo o pão que a reconforte e alimente. Não convida o povo a reivindicações, aconselha respeito aos patrimônios da direção política, na sábia fórmula com que recomendava seja dado a César o que é de César. Muitos estudiosos do cristianismo pretendem identificar no Mestre Divino a personalidade do revolucionário, instigando os seus contemporâneos à rebelião e à discórdia. Entretanto, em nenhuma passagem do seu ministério encontramos qualquer testemunho de indisciplina ou desespero diante da ordem constituída. Socorreu a turba sofredora e consolou-a. Não se mostrou interessado em libertar a comunidade das criaturas cuja evolução até hoje ainda exigem lutas acerbas e provações incessantes, mas ajudou o homem a libertar-se. Ao apóstolo exclama: vem e segue-me. A pecadora exorta: vai e não peques mais. Ao paralítico fala bondoso: ergue-te e anda. A mulher sirofenícia diz convincente: a tua fé te curou. Por toda parte, vemo-lo interessado em levantar o espírito, buscando erigir o templo da responsabilidade em cada consciência e o altar dos serviços aos semelhantes em cada coração, demonstrando as preocupações que o tomavam perante a renovação do mundo individual. Não se contentou em sentar-se no trono diretivo em que os generais e os legisladores costumam ditar determinações. Desceu, ele próprio, ao seio do povo e entendeu-se pessoalmente com os velhos e os enfermos, com as mulheres e as crianças. Entreteve-se em dilatadas conversações com as criaturas transviadas e reconhecidamente infelizes. Usa a bondade fraternal para com Madalena, a obsediada, quando entrega a gentileza no trato com Zaqueu, o rico. Reconhecendo que a tirania e a dor deveriam permanecer ainda por largo tempo na terra, na condição de males necessários
à retificação das inteligências, o benfeitor celeste foi, acima de tudo, o orientador da transformação individual, o único movimento de liberação do espírito, com bases no esforço próprio e na renúncia ao próprio eu. Para isso, lutou, amou, serviu e sofreu até a cruz, confirmando com o próprio sacrifício a sua doutrina de revolução interior, quando disse: "E aquele que deseja fazer-se o maior no reino dos céus, seja no mundo o servidor de todos." Então, essa é a mensagem belíssima de Emmanuel, nos convidando a refletir que o Evangelho é para cada um, para a individualidade, porque cada um consegue compreender o Evangelho de uma determinada forma, dependendo do seu crescimento espiritual. E para cada um, Jesus utilizou de lições importantes. Quando ele fala do dai a César o que é de César, quando ele convida os apóstolos a segui-lo, quando ele fala, como diz aqui, a pecadora, vai e não peques mais, ao paralítico, ergue-te e anda, a mulher cironofenícia, dizendo: a tua fé te curou. Então, veja, para cada um, Jesus utilizou da palavra que conforta, da palavra que nos leva à nossa transformação. Porque o Evangelho, quando seguido, entendido, compreendido, nos leva à nossa transformação, a transformação individual. Como ele diz aqui, que o benfeitor celeste foi, acima de tudo, o orientador da transformação individual. Jesus veio à Terra para nos libertar, para que nós realmente pudéssemos sermos melhores, mas libertar no sentido de buscar dentro de nós a condição importante para seguirmos a Ele. A todo instante, Ele nos fala: vem, segue-me. A todo instante, Ele nos fala: vai, não peques mais. A todo instante, Ele nos fala: dai a César o que é de César. A todo instante, ele fala: a tua fé te curou. Ergue-te, anda. Então, a todo momento, Jesus está falando aos nossos corações, para que nós realmente possamos provocar em nós uma revolução interior, a revolução da transformação que todos nós precisamos seguir. E como ele disse, aquele que deseja fazer-se maior no reino dos céus, seja no mundo o servidor de todos. Que nós precisamos aprender a sermos esses servidores, erguendo-nos, andando, buscando ir à frente sempre, porque o Evangelho é uma caminhada transcendental. Nós temos que buscar a nossa transcendência. Então, que nós realmente possamos pensar nisso cada dia que amanhece, cada dia que anoitece, perguntando a nós mesmos o que já fizemos em benefício do nosso crescimento espiritual. Uma boa noite a todos. Que Jesus ampare a cada um de nós.